Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra que é viva, Tua palavra que é real. Muito obrigado, Senhor, que ela chega a nós nessa manhã através dessa história, Senhor, que nos ilustra muito bem como muitas vezes nós mesmos temos tentado viver, nos agarrando com as nossas forças, com as nossas mãos a deuses que às vezes nós mesmos criamos. E às vezes esse relacionamento também projetamos para o Senhor. Mas não é sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é sobre os nossos méritos. Mas é sobre a Tua boa e poderosa mão que nunca nos solta. E que se abre na cruz. E ali de uma forma definitiva revela que o Senhor está disposto a ir até as últimas consequências para nos sustentar em comunhão contigo e nos dar vida plena, abundante aqui e a vida eterna depois. Que agora, ao continuarmos meditando na Tua palavra, ela também fale aos nossos corações e confirme assim essa verdade em cada um de nós, pessoalmente, mas também como comunidade. Assim oramos e pedimos pela assistência do Teu Santo e Poderoso Espírito, em nome de Jesus. Amém. O último tema da série, que nós estamos então concluindo, a vida não é só boleto. Dudu ressaltou muito bem isso, é o assunto de final de dezembro e janeiro, né? Os boletos que chegam. Mas a gente precisa reconhecer que existe uma dívida muito maior e muito pior, com a qual nós precisamos lidar do que os boletos que chegam mês após mês. Na verdade, é uma dívida impagável para nós. Então, queridos, assim, nós precisamos compreender essa situação de que há uma dívida muito grande, na verdade, impagável para cada um de nós, que nos marca a nós todos, que é essa desconexão do nosso Deus. Aqui a palavra de Deus chama de pecado. Todos nós estamos no vermelho diante de Deus, e assim começamos a nossa série, e não há esforço nenhum que nós possamos fazer diante de Deus que seja capaz de resolver essa situação. Mas Cristo pagou a nossa conta. Ele quitou completamente essa dívida que nós jamais podíamos pagar, e o fez na cruz do Calvário. Paulo se refere a isso quando ele escreve lá aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14, quando vocês estavam mortos em pecado, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Cristo cancelou a escrita da dívida. Nos era contrária, pesava sobre nós, era impagável. Ele rasga a promissória, prega, crava na cruz e nos declara agora livres de toda a opressão, de todo o peso, de toda a acusação, de tudo aquilo que nos era contrário no nosso relacionamento, na nossa comunhão com Deus. Hoje a pergunta que fica não é mais quanto devemos, mas sim como vivemos agora que a conta está paga. Como a gente vive agora como pessoas que receberam de Deus a graça do perdão. A salvação, ela não termina quando a dívida é cancelada. Na verdade, é exatamente ali que começa uma nova vida. E nós entendemos que uma das implicações dessa nova vida é nós compreendermos de que nós fazemos parte de algo que é muito maior do que nós mesmos, e de que nós agora apenas trocamos o nosso Senhor. Talvez a gente possa dizer nesse sentido
ninguém é livre de fato. Ninguém é livre de fato. Ou nós somos escravos do pecado, nós somos escravos dessa dívida, nós somos escravos do diabo, ou nós somos servos de Deus. Então, quando Deus paga a nossa dívida e nos põe agora no lucro, como vimos bem no começo, né? Nós somos escravos dele, somos comprados, somos servos dele. E por isso, a pergunta hoje é justamente essa: como podemos viver no lucro? Assim encerramos a série pensando nisso. E eu quero começar falando a respeito de um texto com vocês, que está lá em Romanos, no capítulo 8, os versículos 1 e seguintes. Diz assim: portanto, veja, portanto, agora com a dívida paga, com o preço pago, agora livres, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Vamos até aqui. Veja, queridos, o apóstolo Paulo, ele traz essa realidade que nós vemos falando até agora, e por isso é importante que a gente lembre dessa primeira palavra que está aqui nesse texto: portanto, agora que tudo isso aconteceu, portanto, agora que Deus fez tudo isso por nós na cruz de Cristo, portanto, agora que nós compreendemos isso, nos rendemos a essa grande história de amor, acolhemos na nossa vida a graça da salvação pela fé, há uma nova realidade. E por isso a primeira coisa importante a gente considerar é que viver no lucro é viver livre da condenação. É viver livres da condenação. Viver no lucro não significa viver sem lutas, não significa viver sem pecados, no sentido de que sempre de novo haverá situações da nossa vida onde caímos, onde nos desviamos, onde fracassamos. Viver no lucro não é viver sem dificuldades, sem adversidades, sem preocupações. Como discípulos de Jesus, como crentes em Jesus, como pessoas alcançadas pela graça de Deus, continuamos enfrentando dores, tentações, fragilidades e continuamos tendo boletos para pagar. A diferença é que essa vida agora é vivida não mais sob condenação. Não há mais culpa pendente, não há mais ameaça de juízo, não há mais acusação sobre os que assim estão alinhados com essa obra de Cristo. A sentença foi dada na cruz e ela nos é favorável, por causa de Cristo, por causa daquilo que Ele fez. Muitas vezes a gente sabe disso, muitas vezes a gente tem essa informação, mas continuamos vivendo como se estivéssemos no vermelho, carregando culpa, medo de Deus, a sensação constante de que ainda temos que provar algo para Deus, como macaquinhos tentando nos segurar em Deus, como se isso nos fosse possível. Tem uma música que a gente canta, e eu percebo que muitas famílias gostam de cantá-la em momentos de velório, de sepultamento, de despedida, que diz: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, e aí lá diz: segura na mão de Deus e vai. Ok, mas porém, contudo, entretanto, todavia, por outro lado,
há um risco de nós acharmos que a gente sempre vai conseguir segurar. Não, tem situações que nós não damos conta. Tem circunstâncias da vida onde a gente não consegue, e aí a gente precisa confiar de que, ok, eu não consigo, eu não dou conta, mas não é sobre o que eu consigo, é sobre o que Jesus consegue, é sobre o que Ele fez. É a plena e firme convicção de que Ele não nos solta, de que Ele é capaz, Ele é poderoso e Ele quer fazer isso por nós. Então o Evangelho nos livra dessa prisão de nós termos que ainda resolver isso. Está resolvido, está consumado. Não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. Mas viver no lucro também é viver sob uma nova direção, sob a direção do Espírito Santo. Paulo diz que os que vivem segundo o Espírito não se orientam mais pela lógica da carne, ou seja, não são mais movidos pelos seus achismos, não são mais movidos pelos seus desejos, não são mais movidos pelas suas vontades. A graça nos conduz a uma nova maneira de viver, porque a gente já foi aceito. Paulo aprofunda essa verdade quando ele afirma de uma forma muito interessante aqui nesse texto, de que o Espírito Santo agora habita em nós, e é esse habitar do Espírito Santo em nós que nos possibilita agora essa nova vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora dá vida ao nosso interior. Viver no lucro significa viver movido pelo Espírito de Deus que agora habita em nós e entre nós, no meio de nós. E isso se reflete, por exemplo, nos nossos relacionamentos. Podemos ter relacionamentos menos defensivos, podemos ter uma fé mais confiante, podemos descansar no Senhor, podemos ser generosos sem barganha, podemos servir sem necessidade de autopromoção espiritual. A vida cristã deixa de ser uma tentativa cansativa de agradar a Deus e se torna numa resposta alegre àquilo que Ele já fez por nós na cruz. E queridos, se vivemos como pequenos bugiozinhos, o que a gente mais vai ver é um monte de emburrados cumpridores de tarefas religiosas. Emburrados cumpridores de ritos, costumes, tradições, que ali na frente, na primeira sacudida, vão nos fazer cair. Então, queridos, a gente vive agora sob uma nova direção. Lutero fala algo muito interessante nesse sentido, no livreto da Liberdade Cristã, que eu recomendo todos vocês lerem. Ele diz mais ou menos assim: para conhecermos a fundo o que seja um cristão, e sabermos em que consiste a liberdade de Cristo que Cristo para ele adquiriu e ofertou, eu quero frisar essas duas frases, diz Lutero, e as frases são: um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Ou seja, o que Lutero está dizendo é que pela fé, o cristão é justificado por Cristo, é livre do pecado, da lei, da culpa, do diabo, não precisa mais de méritos próprios. Cristo nos libertou, Cristo rasgou a escrita de dívida que era contra nós e nós somos livres de tudo e de todos. Mas, pelo amor, embora livres, o cristão agora se torna servo de todos, escravo de todos, serve ao próximo vivendo em obediência aos princípios
e valores do Evangelho, serve a Deus com tudo que tem e é. Por fim, viver no lucro é viver cooperando com a missão de Deus no mundo. Veja, viver no lucro não nos fecha em nós mesmos, mas nos abre para o outro. Quando o Espírito Santo nos liberta da culpa e do medo, Ele também nos dá olhos para enxergar quem sofre. Ele também nos dá pés que nos movem na direção do nosso próximo, nos dá ouvidos para ouvir o clamor do necessitado, nos dá mãos para servir as pessoas ao nosso redor. Nós não cuidamos dos desamparados para pagar algo para Deus, nem para comprar nada de Deus, nem para conquistar nada, mas porque fomos alcançados por um amor que não nos consegue mais deixar iguais. É por isso que a fé sempre se expressa em amor concreto, em amor prático. São os frutos que o Espírito Santo produz na vida daqueles que são libertos, que têm a sua conta paga, que estão sob a direção do Espírito Santo e não mais sob condenação. Amém, querido?